Olá, pessoal. Então, damos início ao retorno do nosso semestre e nós vamos ver um pouco agora sobre função de várias variáveis, tá? Serão 3 tópicos que nós veremos hoje, iniciando por função de várias variáveis. O que é uma função de várias variáveis? Uma função de duas ou mais variáveis. É uma regra que associa a cada par ordenado de números x e y um conjunto D de um único valor real, denotado por f de xy ou f de xyz e assim por diante. Esse conjunto Z, D, é denominado de domínio e f é sua imagem. E é o conjunto de possíveis f que sejam f de xy, tal que x e y pertençam a D. Alguns exemplos. Para cada uma das seguintes funções, calcule f de 3 e 2 e encontre o domínio. Bom, f de xy é raiz de x mais y mais 1 sobre x menos 1. Se o meu x vale 3 e o y vale 2, f de 3 e 2. No lugar do x e 3, no lugar do y 2, faz a conta, raiz de 6 sobre 3, raiz de 6 sobre 2 é a resposta dele. Para o domínio dele. Para o domínio, esse valor aqui não pode ser menor do que zero. Portanto, ele não pode ser zero. Então, x menos 1 diferente de zero, portanto, x diferente de 1. E esse valor que está aqui não pode ser menor que zero, portanto, x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então, a informação é que o domínio é x e y, tal que x mais y mais 1 seja maior ou igual a zero, que é essa condição, e x seja diferente de 1, que foi o que nós definimos ali. A desigualdade x mais y mais 1 maior ou igual a zero, ou, se eu quiser isolar o y maior ou igual a menos x menos 1, descreve os pontos que estão na linha y menos x menos 1 ou acima dela, quando x for diferente de 1. Significa que esses pontos da linha x igual a 1 devem ser excluídos do domínio, tá? Aqui pede para ver a figura, não coloquei, se quiserem podem ver no livro. E a b, f de xy, x é ln de y quadrado menos x, f de 3 e 2, 3 no lugar do x, ln de 2 ao quadrado menos 3, 3 ln de 1, ln de 1 é 0, portanto é 0. Qual que é a regra? A regra é que o y ao quadrado menos x seja maior ou igual a 0. Então, o domínio aqui vai ser x e y, tal que x e y seja maior ou igual a 0. Exatamente igual a essa informação aqui em cima, só que agora eu tenho só essa regra aqui, tá? Ou, se eu quiser isolar simplesmente o x, né, vai ficar y quadrado maior ou igual a x ou x menor ou igual a y ao quadrado. Qualquer uma dessas três respostas aqui estará correta. Exemplo 4. Eu não passo os outros exemplos, que são exemplos bem similares ao anterior. Determine o domínio e a imagem de g de y, z, ou x, y, 9 menos x quadrado menos y quadrado. O domínio é que esse valor aqui, evidente, tem que ser maior ou igual a zero. Então, 9 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual a zero. Ou eu posso passar o x quadrado e y quadrado para o outro lado, que foi o que foi feito aqui, né? E ficar o 9 ali, tá? Então, x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 9. Bom, de fato, isso aqui é uma circunferência, né? Um disco. Então, é um disco de centro 0, 0 e raio 3. Novamente, figura 4, não vou colocar aqui, podem ver no livro. E g é z é igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado, desde que x e y pertençam ao domínio, ou seja, que x mais x quadrado mais y quadrado seja menor ou igual a 9. Como z é uma raiz quadrada positiva, é evidente que o z também é maior ou igual a 0. Da mesma forma que por conta de que 9 menos x quadrado menos y quadrado seja menor ou igual a 9, nós vamos ter que o 9 menos x quadrado menos y quadrado tem que ser menor ou igual a 3. Porque esse valor aqui, se eu substituir pelo 9, eu tenho que o z vai variar de 0 até 3. O z não vai ser menor que 0 nunca, e não vai ser maior que 3 nunca também. Então está aqui a imagem. Limite de continuidade. Vamos comparar o comportamento das duas funções. f de xy é seno de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, e g de xy é x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Quando x e y se aproximam de zero, e portanto do ponto x e y se aproximam da origem, é que eu tenho um conceito de limite de continuidade. A definição é que, se uma função é de duas variáveis, o domínio é D, e ela contém pontos arbitrariamente próximos de A e B,
Dizemos que o limite de xy, quando xy tende a AB, é L. Então, olha lá, limite de xy tendendo a B tende a L. Se para o número epsilon maior ou igual a zero, ou maior que zero, houver um número correspondente delta maior que zero, tal que se xy pertence a D e essa raiz quadrada aqui é maior que zero e menor que delta, então o f de xy menos L vai ser menor que o delta. Alguns exemplos aqui. Mostre que limite de x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado não existe quando xy tende a 0, 0. Veja que esse aqui é exatamente o exercício provocativo aqui de cima, né? Se xy é x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, primeiro eu vou colocar 0, 0. Se eu colocar 0, 0 e tiver a resposta, ok. Se não tiver, é que eu calculo o limite, porque eu vou tender pela esquerda e pela direita. Então, primeiro colocar 0, 0. Se eu colocar 0, 0, aqui em cima vai ficar 0 menos 0 é 0, 0 mais 0 é 0, ou seja, 0 sobre 0. E 0 sobre 0 não existe. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou colocar x igual a 0, depois y igual a 0. Então, nesse caso, se y for 0, vai ficar x e 0. E aí vai ficar, aqui é 0, x quadrado sobre y quadrado, x quadrado sobre x quadrado é 1. Ou seja, se o x for diferente de 0, mas ele tende a 0 para a esquerda e para a direita, a resposta é 1. Então, f de xy tende a 1 quando xy tende a 0, 0 ao longo do eixo x. Agora, vamos pegar outro caminho. Vamos aproximar no eixo y. Então, x é 0. Então, fica 0 e y. Se é 0 e y, vai ficar 0 menos y quadrado menos y quadrado, 0 mais y quadrado e y quadrado. Portanto, se eu cancelar isso aqui, vai dar menos 1 quando y for diferente de 0. Ou seja, quando x é 0, o limite tende a menos 1. Como menos 1 é diferente de 1, então eu posso dizer que os limites são diferentes ao longo dos caminhos, então ele não existe. Para existir, os limites teriam que ser idênticos. Exemplo 2. Se f de xy é x sobre y sobre x quadrado mais y quadrado, então esse limite existe quando x y tende a 0, 0? Mesma ideia. Se y for 0, f de x é 0. Então aqui fica 0, x vezes 0 é 0, e x quadrado mais 0 ao quadrado de x quadrado. Portanto, isso aqui é 0. f de xy tende a 0, então quando xy tende a 0, 0 pelo eixo x. E se x for 0, então eu vou ter f de 0 e y. 0y ao quadrado também é 0. Portanto, também tende a 0. Bom, e aí, eu já posso afirmar? Não, porque eu fiz dois caminhos. Eu tenho que seguir outros caminhos para verificar se de fato eles são idênticos. Então, apesar de termos encontrado valores idênticos ao longo dos eixos, não podemos afirmar que o limite exista e seja 0. Vamos agora nos aproximar de 0, 0 ao longo de outra reta. Por exemplo, y igual a x. Para tudo x diferente de 0 e, no caso, y também diferente de 0. Então, f de x, x ficaria, no lugar do x é o x, no lugar do y é o x. X é de x, x quadrado mais x quadrado, ficaria x quadrado sobre 2x quadrado. Cancelou, a resposta é meio. Então, veja que agora, quando xy tende a xx, o f de xy é meio. Então, ao longo do caminho, x igual a y. Então, esse limite não existe. Veja que já vimos três caminhos. X é 0, y é 0 e y igual a x. Existem outros caminhos ainda que devem ser seguidos. Olha só esse caso aqui. f de xy é xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quarto. Existe esse limite? Bom, com a solução do exemplo 2 em mente, temos que tentar economizar caminho, né, ao longo de qualquer reta não vertical. Então, olha só. Se eu colocasse lá 0, 0, só para, né, ter ideia, né, f de x é 0, ficaria 0 sobre x quadrado, ou seja, seria 0. E f de 0 e y também aqui seria 0 sobre x ao quadrado, também seria 0. Então, ou seja, no caminho f de 0 e y e no caminho de x0, os dois deram 0. Mas eu não posso afirmar que ele existe. Eu tenho que fazer outro caminho. Outro caminho seria xy. X igual a y. Aqui ele aproxima uma outra informação. Olha só, ao invés de colocar aqui o x igual a y,
coloco que y é igual a mx. Esse m aqui vai fazer uma pequena diferença, porque se o m aparecer na resposta, depende do m e o número pode mudar. Se não depender de m, é porque o limite existe. Então veja só, x vezes mx quadrado, no lugar do y mx quadrado, e x quadrado mais mx à quarta. Vai dar m quadrado x à terceira, x quadrado m à quarta x à quarta. Isso aqui, simplificando, vai ficar m quadrado x, 1 mais m à quarta x ao quadrado. Ou seja, o f de xy, quando o y tende a mx, vai dar essa resposta. A pergunta é, depende de m? Vamos ver. Se o m for 0, isso aqui é 0. E se o m for 1? Vai ficar 1 sobre 1 mais 1 mais x quadrado. Como x quadrado é 0, fica 1 sobre 1, ou seja, a resposta 1. Logo, depende do m. Se depende do m, não existe o limite. Tá? E aqui ele deu um outro exemplo. Ó. O x é igual a y ao quadrado. Então colocou aqui as informações, a resposta foi meio, ou seja, novamente deu diferente do valor anterior, então não existe limite. Então é necessário calcular vários caminhos. Então um caminho é 0y, outro caminho é x e 0, outro caminho é f de x e mx, o outro caminho é f de y quadrado e y e assim por diante. Tá? Vários caminhos seguidos. Continuidade. Quando nós dizemos que uma função é contínua? Quando a f de xy, quando xy tende a b, é o mesmo que f de ab em todos os pontos do domínio. Então, a pergunta, essa função aqui é contínua? Para saber se ela é contínua, tem que testar se ela é descontínua. Aonde? No ponto que é dado, no ponto 0, 0. Se eu colocar 0, 0 aqui, ó, vai ficar 0 em cima e 0 embaixo. Como 0 sobre 0 não existe, então ela é descontínua em 0, 0. Exemplo 7. Seja f de x, g de xy, x quadrado menos y quadrado, x quadrado mais y quadrado, xy, diferente de 0, 0, e 0 quando for igual a 0, 0. Exatamente como no exemplo anterior, a pergunta é, ela vai ser contínua agora? Não, não vai ser contínua. Por quê? Para esse ponto aqui, eu vou calcular o limite. E para aqui é 0. A pergunta é, se eu colocar os pontos aqui, 0 e x, y e 0, y e y, x e x, y e y ao quadrado, x e mx, vão dar zero também? Não, não vão dar zero também. Então, nesse caso, esse limite não existe. Né? O exemplo número 1 calculou justamente para esse sistema aqui. Ó. Primeiro, eu pude dizer que ele era diferente de zero, porque dava menos 1. Então, quando eu coloco o caminho de 0, x e 0, o caminho de 0 e y, eu tenho respostas 1 e menos 1. Então, são respostas distintas. Logo, eu posso afirmar, então, que não existe esse limite aqui. Outro exemplo. F de xy é 3x quadrado y sobre x quadrado mais y quadrado quando xy é diferente de 0, 0. E ele é 0 quando o xy for 0, 0. Se f é contínuo, uma vez que a função racional definida nessa região, então nós temos que a função é 3 vezes 0 vezes 0, é 0. 0 mais 0 é 0. Então, a pergunta é, esse valor aqui é 0 quando f de 0, 0? É. Se ela é 0, 0, então ela é contínua. Tá? No simples fato de que eu posso colocar aqui x é igual a y, e aí nós teríamos aqui 3x quadrado vezes o y, na verdade o y é igual a x aqui, né? Lembrem disso, né? X mais y, então aqui ficaria x também, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como a resposta sempre vai ser 0, então esse limite existe e ela é contínua. E o último tópico dessa semana, derivadas parciais. Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são fx e fy. São dadas assim, fx é x mais hy menos fxy sobre h, e fy de xy é f de x, y mais h, menos f de xy sobre h. Se vocês lembrarem, exatamente o que nós vimos de derivadas comuns, né, pela definição de uma variável, que é de duas. Então, o h ou está no x ou está no y. E a notação é dada por fx de xy é fx, ou del f del x, ou del x de f de xy,
ou del z, del x, ou f1, ou del1, del f, ou del1f, ou dxf. E quando é y, passa para y a variável 2. Se fosse z, seria z e f3, assim por diante, tá? Então nós vamos usar a definição, vamos fazer sempre pelas derivadas regulares. Veja o exemplo. f de xy, x à terceira, mais x quadrado y à terceira, menos 2y ao quadrado. Determine fx de 2,1 e fy de 2,1. Bom, primeiro vamos fazer fx. Quando eu fazer fx, o y é constante. Então, ó, derivada de x terceira, 3x quadrado. Derivada de x quadrado y à terceira, 2xy terceira. E derivada de 2y ao quadrado, como não tem x, é zero. Então tá aqui. fx de 2,1, no lugar do x, o 2, no lugar do y1. No lugar do x, o 2, no lugar do x, o 2, no lugar do y1. Resposta 16. Se agora o x for constante, eu derivo em relação a y. Então, fy é, aqui é zero, desce o 3, 3x quadrado, y quadrado, desce o 2, 4y. F, y de 2,1 no lugar do x é 2, no lugar do y é 1, no lugar do y é 1. Resposta é 8. Derivadas distintas, porque eu tenho derivadas parciais distintas. O que significa? Que a inclinação do lado x é maior que a inclinação do lado y. Aqui a inclinação é 16, aqui a inclinação é 8. Exemplo 4. Determine del z, del x e del z, del y. Se z é definido implicitamente. Então, isso aqui é a derivada implícita parcial. Olha só, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz é 1. Nesse caso aqui, para determinar del z, del x, eu tenho que derivar implicitamente em relação a x, tomando todas as funções. Então vamos lá. Vou derivar em relação a x. 3x quadrado y, 3xy, 3x quadrado. Aqui a derivada em relação a x é zero. Aqui z depende de x, né? Então vai ficar 3z ao quadrado, del z, del x. Lembra, né? Quando a derivada implícita, aparece essa implícita aqui dentro. E 6xyz, primeiro em relação a x, some o x, 6yz. Depois em relação a z, 6xy, del z, del x. E ele tem que ser igual a zero, porque a derivada de 1 é zero. Agora eu isolo del z, del x. Para isolar del z, del x, quem não tem del z, del x vai para o outro lado, ou seja, esse 3 vai para lá, então ficaria aqui, ó, menos 3x quadrado menos 6yz. E do lado de cá, quem tem del z, del x fica aqui. Então ficaria del z, del x. E aqui ficaria 3z ao quadrado mais 6xy. Agora o que acontece? Isso aqui passa para lá dividindo, certo? Então passei dividindo, então ficaria del z, del x. Estou só simplificando aqui, né? O menos em evidência. 3x, menos 3 em evidência, x quadrado menos 2yz, dividido por, aqui no denominador, também coloquei o 3 em evidência, ficou z ao quadrado mais 2xy. O que acontece aqui? Esse 3 cancela com esse 3, fica o menos x quadrado mais 2yz sobre z ao quadrado mais 2xy, tá? Simplificando o caminho. Da mesma forma, se derivar implicitamente em relação a y, eu vou ter essa resposta. Basta fazer analogamente o mesmo cálculo. Exemplo 6, determina as derivadas parciais. Aqui não pede para um ponto fixo, tá certo? Só pede para calcular. Se eu quero fx, 3x quadrado mais 2xy terceiro. Derivada aqui é zero. Fy, esse é zero. 3x quadrado y quadrado menos 4y. E se eu quiser derivar novamente, segunda ordem, f de x, pego essa função e derivo em relação a x. Se eu derivo em relação a x, ó, vai cair 6x e vai ficar 2y terceira. E se eu quiser yx, então eu já tenho ela em relação a y e vou derivar em relação a x. Em relação a y está aqui, derivando em relação a x, 6xy ao quadrado, aqui é zero. F de xy, eu pego a derivada que eu tinha de x e derivo em relação a y. Essa aqui é zero, essa aqui fica 6xy ao quadrado. F de y, eu pego o que já tinha derivado em y, 3x quadrado y ao quadrado menos 4y, e derivo novamente em relação a y. Então, aqui eu tenho f de xx, e f de xx é del x, del 2x, del
y. E a outra função, f de xy, é del 2x del y. Tá? E assim por diante. São as possíveis notações que eu posso ter para derivadas parciais. A ideia dessa semana, então, era compreender sobre função de várias variáveis, limites e continuidades e derivadas parciais. Os exercícios são dispensáveis, pois os exemplos cobrem todo o conteúdo. Estudem a aula várias vezes, vejam os exemplos, façam alguns exercícios e se tiverem dúvidas, na semana que vem nós poderemos esclarecer essas dúvidas de vocês. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima aula.